Revolução Industrial foi um processo responsável por consolidar o sistema capitalista e mudar para sempre o modo de produção. A Inglaterra foi a pioneira dessas transformações, ou seja, a primeira a iniciar esse processo. Mas você sabe por quê? Podemos citar uma série de motivos, começando pela Revolução Gloriosa. Como resultado dela, o sistema de governo inglês foi transformado em uma monarquia parlamentar constitucional, fazendo com que o poder deixasse de ser absolutamente do rei. Acontece que os parlamentares eram em sua maioria burgueses, e é claro que mexeram alguns pauzinhos para favorecer seus próprios negócios. Assim, eles desenvolveram uma economia mais independente e medidas mais liberais, sempre tendo em mente o crescimento da burguesia. Outra causa principal foi o Ato de Navegação. Essa lei, criada no século XVII, decretava à Inglaterra e suas colônias que todas as mercadorias de importação e exportação deveriam ser transportadas por embarcações inglesas. O objetivo do Ato de Navegação era enfraquecer a concorrência e permitir que a Inglaterra controlasse as rotas comerciais e marítimas do mundo. A posição geográfica dela também foi extremamente importante para esse feito. Já que era uma ilha, tinha um acesso melhor às potências europeias, em uma época que o transporte por terra era muito caro e demorado. Ela também tinha em si muitos rios navegáveis, facilitando o escoamento de sua produção para o mercado interno. Logo, essas medidas fizeram com que a Inglaterra acumulasse muito capital e a burguesia enriquecesse mais ainda. Todo esse capital acumulado foi muito importante, pois a partir dele que a burguesia pôde investir em pesquisas para desenvolver a criação das máquinas, e assim aperfeiçoar o processo de produção e financiar a construção das indústrias têxteis. A terceira revolução industrial iniciou no século XX, trazendo uma série de evoluções tecnológicas no setor industrial, unindo o conhecimento científico à produção na indústria. Foram criados os primeiros equipamentos eletrônicos, como televisores, satélites, robôs e computadores, por causa do surgimento da modernização eletrônica nesse século. Além de todo o avanço da tecnologia na criação de eletrônicos e inovações que auxiliavam no setor industrial, foi também no século XX que surgiu a internet. Em 1969, nos Estados Unidos, e popularizou-se a partir do ano de 1990. Com a guerra que acontecia na ex-Iugoslávia nos anos 90, ficou claro que os conflitos étnicos religiosos não resolvidos poderiam acarretar em consequências dramáticas. Após esses acontecimentos, o ataque em 11 de setembro de 2001 às Torres Gêmeas do World Trade Center, construída por Minoru Yamasaki em 1973 nos Estados Unidos, fez com que a construção se tornasse um dos maiores símbolos da cultura ocidental. O ataque às torres de 415 metros de altura estava além de destruir um edifício que definiu o horizonte aéreo de Nova York. As Torres Gêmeas eram um ícone que possuía uma imagem arquitetônica bidimensional mundialmente popular. A palavra ícone é um termo de origem grega eikon e significa imagem. Na tradição da Igreja Oriental, as imagens de culto valiosas, nas quais eram representadas as figuras de santos no fundo dourado, eram consideradas ícones. Os ícones construídos na arquitetura existem desde o começo da construção no Antigo Testamento. Após a construção do Museu Guggenheim, na cidade espanhola de Bilbao, em 1997, os ícones aumentaram de maneira muito rápida. A partir do enorme sucesso com sua aparência inconfundível, inspirada no cubismo com elementos prateados e cintilantes, é possível observar o efeito Bilbao no mundo todo. Os suíços Jacques Herzog e Pierre de Meuron, também conhecidos como arquitetos do topo, que construíram uma biblioteca notável e estão projetando um novo estádio olímpico em Pequim, com o objetivo de trazer uma arquitetura fantástica para as cidades. A primeira década do novo milênio está marcada por uma grande variedade de estilos arquitetônicos com a ajuda de computadores, criando construções audaciosas, como por exemplo Zaha Hadid ou Frank Gehry. Há pouco tempo, esse gênero de projetos existia apenas em hipóteses ou em plantas. Paralelamente, os arquitetos utilizam de materiais novos e soluções inovadoras para seus projetos, sobretudo em construções abertas,
ao público como em museus e como em igrejas.